Olá, o Valeu Valer está no ar e o assunto em pauta nesta edição são as doenças metabólicas. Vamos mostrar quais os fatores que predispõem as vacas de leite a essas enfermidades, como identificá-las, quais os tratamentos recomendados e os impactos para a cadeia produtiva. A compreensão e os cuidados que envolvem o periparto, o período de 3 semanas que antecede o parto até 3 semanas após o nascimento do bezerro, são determinantes para o surgimento de doenças metabólicas que podem influenciar na produtividade e nos ganhos gerados nas propriedades leiteiras. Pois é, realmente grandes perdas podem ocorrer nesse período onde é comum a manifestação de doenças metabólicas. O programa de hoje tem o oferecimento do Hepatoxan. Para a recuperação não tem comparação. A partir de agora, fique com a gente. Como sempre, você é o nosso convidado especial. Oi, Guilherme, tudo bem? Tudo bem, Paulinha? Olá, amigo produtor. Guilherme, antes da gente falar sobre as doenças metabólicas, eu queria saber por que elas se manifestam nas vacas leiteiras, principalmente no período de transição. Período periparto, que é aquele período que vai desde 30 dias antes do parto até 30 dias pós-parto, ele é marcado por diversas alterações metabólicas e hormonais na vaca, preparando para o crescimento final do feto, para o parto e para a lactação posterior. Essas alterações vão enfraquecer o sistema de defesa das vacas. Com isso, elas acabam ficando mais predispostas a essas doenças. Agora explica pra gente o que faz as vacas entrarem em balanço energético negativo, o que isso de fato significa e qual a ligação com as doenças metabólicas. Olha, logo após o parto, ocorre um aumento na demanda energética por parte da vaca para aumentar a produção de leite. Esse pico de lactação ocorre ali ao redor da 4ª semana pós-parto. Em compensação, a capacidade dela de ingestão de matéria seca se comporta de forma diferente. O pico máximo de ingestão de matéria seca vai ocorrer ao redor da 8ª semana pós-parto. Esse déficit, então, entre a energia que é demandada pela vaca para uma maior produção de leite e a capacidade dela de ingerir essa energia é que é o balanço energético negativo. Esse balanço energético negativo faz a vaca buscar fontes alternativas de energia e ela acaba degradando gordura corporal. Isso faz com que ela perca peso e fique mais predisposta às doenças. E quais são as principais doenças metabólicas? Olha, Paulinha, a gente tem aí a hipocalcemia, a cetose, não podemos esquecer também do deslocamento de abomaso, da retenção de placenta e da metrite. Tá certo então, Guilherme, e agora vamos a um rápido intervalo comercial. Não saia daí porque a gente volta já já. Com Solutic, os carrapatos estão com os dias contados. O único com tecnologia FA10 que acaba com os carrapatos em 10 dias. O mais rápido contra os carrapatos. Gado limpo em 10 dias. Solutic é 10. Bom, e agora a nossa equipe de reportagem vai mostrar como identificar as doenças metabólicas e quais os tratamentos recomendados para esses problemas que trazem grandes prejuízos para a pecuária leiteira. No Brasil, entre 30% e 50% das vacas leiteiras são afetadas por alguma doença metabólica ou infecciosa durante o periparto. Nas 3 semanas que antecedem o parto e posterior ao nascimento do bezerro, qualquer falha na alimentação ou no manejo vai gerar consequências prejudiciais para o desempenho dos animais e também do negócio. As doenças metabólicas, de maneira geral, elas causam um grande prejuízo porque usualmente elas acontecem no período pós-parto inicial ali da vaca, quando ela está iniciando o seu pico de produção de lactação. O que acontece? A vaca tem qualquer um dos distúrbios metabólicos, ela cai demais o consumo de alimento, ela cai demais a sua produção e ela não consegue atingir um pico. Se a vaca não produz no máximo ali dentro dos primeiros 60 dias, toda aquela lactação da vaca vai ser comprometida. Então o que ela teria de potencial ela não vai expressar. E esse aí talvez seja o grande prejuízo, além de predispor a vaca a outras enfermidades. A vaca com
doença metabólica, ela também é mais fácil de ter problema de casco, ter problema de mastite, problemas reprodutivos também acontece com maior frequência. Então essa vaca acaba tendo um comprometimento geral. Cada doença metabólica possui características e sintomas próprios. Para identificá-las, é preciso fazer o acompanhamento dos animais. Os sinais da hipocalcemia clínica, eles são muito característicos, são simples de reconhecer. É uma enfermidade que afeta os animais no pós-parto imediato, então nós temos em torno de 90% dos casos ocorrendo até as primeiras 72 horas pós-parto. Os sinais incluem o animal se separa, existe tremor muscular, ele é relutante em levantar, até o ponto que no terceiro estágio, o mais grave da doença, esse animal acaba deitando de lado e a morte sobrevém em torno de 12 a 18 horas após o início do quadro. Já a hipocalcemia subclínica, que é uma enfermidade de ocorrência muito mais comum nos nossos rebanhos e muito menos diagnosticada, ela se acredita que ela acometa em torno de 45 até 65% das vacas no primeiro mês de lactação. E os sinais são muito vagos, eu diria que o principal deles é diminuição do consumo voluntário, já que o cálcio é responsável pela motilidade do rumen e isso acaba comandando quanto a vaca vai ingerir de alimentos. A diminuição no consumo acaba levando a uma série de outras doenças, como metrite, cetose e até mesmo mastite pelo efeito do cálcio na imunidade. E o tratamento da hipocalcemia é talvez o tratamento mais simples para o produtor. Basta ele utilizar do valecálcio, via endovenosa, subcutâneo ou intraperitoneal. Lembrar que se for endovenosa, sempre fazer de maneira mais lenta, nas outras vezes ele tem a facilidade e a praticidade na aplicação. O produtor fez um frasco do valecálcio, ele fez o tratamento da hipocalcemia. A gente pede para o produtor observar com 24 horas se o animal realmente se recuperou, não teve mais sinal clínico, senão ele repete o tratamento, mas usualmente um frasco de valecálcio é o tratamento completo para o quadro de hipocalcemia. A hipocalcemia subclínica, assim, ela pode ser confundida com uma série de outras doenças e pode ser inclusive o gatilho para o aparecimento de outras doenças. A principal delas seria a cetose, onde existe diminuição do consumo e depressão. O principal sinal clínico dela seria a queda abrupta no consumo de alimentos. Seguido disso aí, é claro, o animal vai acabar produzindo menos leite e em torno de 1-2 dias depois vai começar a se notar o emagrecimento. Nós reconhecemos 2 tipos de cetose hoje, que chamamos de cetose tipo 1, que ocorre em vacas magras, lá pela 6ª até a 8ª semana de lactação, e cetose tipo 2, que é o caso mais grave, que ocorre em vacas mais gordas, já na 1ª, 2ª semana de lactação. No entanto, na cetose tipo 1 não existe risco de vida para o animal. Na cetose tipo 2, ao contrário, aquelas vacas que estão chegando ao parto muito gordas, essas sim, elas têm muito mais chances de levar problemas que vão culminar com o óbito do animal. Para vacas que apresentam quadro de cetose, então, a Vale recomenda a aplicação do Bioxan associado ao Hepatoxan durante 3 dias consecutivos. O que é o objetivo desse tratamento? A gente fornecer vitaminas, fornecer energia, que é a dextrose, e a cafeína, que é um estimulante, para que essa vaca volte a se alimentar e saia desse quadro, então, de não apetite que a cetose vai apresentar. A vaca comendo, ela mesma vai se recuperar de todos os males. É muito importante lembrar que os pecuaristas nunca devem se basear apenas nos sintomas clínicos para avaliarem a saúde do rebanho. A hipocalcemia, a cetose e a maioria das doenças metabólicas ocorrem de forma subclínica, ou seja, sem que o animal manifeste algum sinal clínico e sem que o produtor perceba que está perdendo dinheiro. Então o produtor tem que estar sempre atento, que as doenças metabólicas, na maioria das vezes, são subclínicas, ou seja, elas não estão manifestando o sinal para o produtor. Ele acha que a vaca está muito bem produzindo uma quantidade de leite e ele está deixando ali de receber, porque essa vaca não produz talvez 1-2 litros a mais que ela teria como potencial. Ele tem que estar atento. Se ela manifesta de sinal clínico, ele tem tratamento eficaz para isso. E se ele está no subclínico, ele tem que estar atento então aos parâmetros do rebanho para medir. Investir em sanidade, investir em nutrição para expressar sempre o máximo potencial das vacas, é importante o produtor estar atento a esses detalhes. Bacana, Afonso. É por isso que o manejo no periparto precisa ser muito bem conduzido para evitar a ocorrência de doenças metabólicas e é por isso também que esse vai ser o tema da próxima edição do Valeu Valer. E agora tem Conversa de Curral.
Guilherme, o João Rinaldo do Triângulo Mineiro está com uma dúvida em relação à ação do Solutic no carrapato. Ele quer saber se esse produto age em todas as fases do carrapato. Olha, João Rinaldo, o Solutic é um produto à base de fluazuron que tem sua ação principal sobre as formas jovens do carrapato. Para isso ficar mais claro, vamos dar uma olhadinha aqui nesse esquema que mostra o ciclo evolutivo do carrapato. Os ovos estão lá nas pastagens, eles vão eclodir e dar origem às larvas. Essas larvas têm que se desenvolver, elas passam por uma muda e se transformam em ninfas. As ninfas também vão passar por outro período de muda e se transformar em fêmeas adultas. Essas fêmeas adultas, repletas de sangue, vão cair no solo, depositar seus ovos para iniciar um novo ciclo. Onde que o Solutic age basicamente? Nas fases de muda, tanto de larva para ninfa quanto de ninfa para adulto. Nessa fase de muda, o carrapato precisa de uma substância que se chama quitina, que é essencial para o endurecimento da cutícula, para que ele possa se desenvolver. O Solutic age inibindo a quitina. Sem a quitina, ele não consegue completar seu desenvolvimento e vai morrer. Então, principalmente nessa fase de larva para ninfa, ninfa para adulto, o Solutic impede o desenvolvimento do carrapato. Mas ele tem uma outra ação, que é lá na eclodibilidade dos ovos. As fêmeas ingurgitadas que ingerirem o sangue contendo Solutic também vão sofrer uma ação do Solutic. Os ovos vão se tornar menos férteis e vão eclodir menos carrapatos. Respondida então a questão do João Rinaldo, por hoje o Valeu Valer vai ficando por aqui. É isso aí, Paulinha. A gente se vê no próximo Valeu Valer. Eu te espero também. Obrigada pela audiência, a companhia e o carinho de sempre. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, sempre junto com o Brasil, amiga como